Eu tô cansada de ser arrombada. Eu tô cansada de ser humilhada, ofendida. Só essa semana foram 3 vezes. 3 vezes. Não há cu que aguente. Isso aqui não é vida. Você reparou nessa molecada às 7 da manhã, encostados no meu portão? Aos poucos vão chegando, formando, vinho seco e cigarro na mão. Bate o sinal, eles entram, chapados. E de tarde os de menor. Os molecote desse tamanho, magrinho, não passam dos 12 e ficam ali, a tarde inteira nas pedras, queimando até o osso. Onde já se viu? É isso que me deixa mais puta da vida. Todo mundo sabe do que tá acontecendo e ninguém faz nada. Você acha que alguém se importa? Tudo bem, só não reclamem quando eu soltar os meus pequenos, os da vida torta. Não me abandonaram? Então não vou pensar em ninguém, só em mim. Vou fazer que nem as cachorras, bem gostoso, sem camisinha, sem preocupação. Analfabetos, aidéticos terminais, dependentes químicos. Um bando aí de ladrão, estuprador, assassino. Meus herdeiros. Vão fazer todo mundo provar do meu amargo sabor. Essa dor que não tem fundo. Eu posso ser uma escola véia, tá feito defunto, mas tenho certeza, vocês ainda vão se fuder comigo. Eu sou estudante de jornalismo da USP, eu queria saber se eu podia conversar com algum professor, alguém da diretoria. É sobre um trabalho que eu estou fazendo para a faculdade. Só com autorização da diretoria, porque essa escola, esse ano é o último ano dela, o ano que vem ela está fechada. Não tem atividade. A Centro-Oeste, qualquer coisa você manda só com autorização dela. Porque é a dirigente quem autoriza alguma coisa na escola. É engraçado, na USP, esses vários professores nunca apresentaram na USP é tudo diferente. Aqui ela é organizada pela diretoria Centro-Oeste, tá? Porque você sabe, né? Tem a lei estadual, que é proibido, qualquer funcionário público dar qualquer tipo de entrevista sem ordem do superior imediato. Então, não sabia. Tem. Você pode ver que você vai ouvir isso em todas as escolas que você vai. Com frequência a gente precisa procurar professores e no começo, quando você está começando a carreira, você não tem ideia de que exista qualquer empecilho para isso. Você tenta entrar em escolas e percebe que não consegue. Falam basicamente que eles vão sofrer alguma retaliação. Ou falam até que vão perder emprego, ser diretor de escola vai perder o cargo. É bastante comum a gente receber telefones, sou professor, não quero me identificar, tenho medo e tal. E não vou dar meu nome, mas está acontecendo isso, isso e isso. Tem muito professor que a gente conversa e depois fala, não, olha, melhor não usar, e aí fica aquele branco, né? É uma história que você não pode contar. Mas tem problema se não pedir? O que acontece? É só, posso exonerar. Esse ano teve um aluno de letras, acho que é da FMU, eu não lembro o nome da faculdade. Ele procurou para fazer uma pesquisa com os professores, né, a respeito da sua rotina. E ele foi em várias escolas e ninguém quis falar nada. Ninguém quis escrever nada. Eu fui a única que escrevi. Entendeu? Então, existe medo, sim. É um procedimento esse? Isso. Tá, então, obrigado. Nada. Da mídia, a gente notava sempre que os professores e professoras não eram tomados como fontes de informação das matérias que falavam sobre políticas educacionais. Para a gente dar entrevista tem que o nosso superior imediato dar uma autorização e essa autorização geralmente o nosso superior imediato não dá.
porque ele tem medo de ter represária. Sempre parece que tem uma conspiração para a gente não falar, não tocar no que existe realmente no interior das escolas. No caso da Secretaria Estadual de Educação, existe uma política muito autoritária e que vem tentando reprimir os professores já de muito tempo. E mais recentemente tem feito uso da lei da mordaça, né? É medo de ser punido porque existia uma lei da mordaça. Eles diziam, mas não sabiam localizar muito bem que lei era essa. Bom, então aí a gente resolveu fazer um debate. Bom, e aí o professor Dalmo Dallari diz mesmo que existe uma lei no estado de São Paulo, que foi feita em 1968, é a Lei do Funcionalismo Público, e que esta lei proíbe sim os professores, não só professores, funcionários públicos de darem entrevistas. O servidor está proibido de se referir depreciativamente ou às autoridades constituídas ou aos atos da administração. O grande problema está em interpretar o que é referir-se depreciativamente. Então, a impressão que fica é que ele só pode falar se for a favor. O professor ou funcionário público não poderia fazer nenhum juízo mínimo de valor em público sobre questões que são questões ali do seu dia a dia. Inclusive, até denúncias de corrupção e outras irregularidades acabariam sendo penalizadas com base nesse artigo. Se a pessoa falar, levar foto, mostrar um vídeo, fazer uma denúncia, assim, eu acho que ela pode, sim, sofrer um processo administrativo, né? Baseado nessa lei. Nós escolhemos o tema que seria o fim dos cursos técnicos. Foi dado o título de Escola com X, né? Que era de ex, né? E montamos o vídeo, sabe? Fizemos a montagem, tudo, e esses vídeos, 3 vídeos, iriam participar de um concurso de curta-metragem. E aí, quando eles foram vistos, tanto pelo pessoal da Natura, da Ação Educativa, e como estava participando também o pessoal da Secretaria de Educação, né, via Delegacia de Ensino, aí eles barraram. E ficamos só nós, professores, ameaçados de não poder divulgar o vídeo sob a pena de ser exonerado do Estado. Tem uma parte do dia que o delegado de ensino na época, o Paulo, ele foi levar a notícia final. A gente já aguardava, então a gente fez uma dramatização na escola e ele ficou até muito sem jeito. Nós tentamos de várias formas negociar, tirar a imagem da pessoa pública, né, remontar o filme, né, mas nós somos proibidos mesmo. Tentamos ver alguma brecha na lei, né, mas não tivemos êxito. São professores, são funcionários. A escola é pública e uma escola pública deve ser para todos e não para alguns. Eu vejo primeiro um problema ético e moral gravíssimo. A desresponsabilização do Estado com relação a obrigações que lhe são básicas e fundamentais, já que ele vocifera tanto, gasta fortunas na mídia com slogans como a educação é um direito de todos, melhoria da educação, educar para o afeto. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele simplesmente extirpa o direito dos nossos alunos de continuarem, ao menos, construindo uma perspectiva do sonho. Como nós não poderíamos divulgar o filme, nós resolvemos fazer um manifesto, né, da queima do filme. Então nós montamos um caixão, né, um mini caixão de enterro, né, de defunto, né, como se diz, e pegamos uma fita, queimamos, né, para ficar toda retorcida, queimada. Bring it open, that's it. All the books, all of them. This way, come on.
as vezes que os professores que participaram do projeto foram chamados a falar alguma coisa sobre o filme, sobre o projeto, nós nunca nos negamos a falar, sabe? A única restrição que nós temos ainda é sobre a divulgação das imagens abertamente. Não de todo o filme, boa parte dele ele pode ser passado, mas aonde tem a imagem das autoridades, do delegado de ensino, do encontro na Secretaria de Educação, que aparecem várias pessoas que são da Secretaria de Educação, e mesmo na divulgação dos nomes do governador da época, o Geraldo Alckmin, ou o secretário de Educação, Gabriel Chalita, a gente ainda tem medo de sofrer alguma pena. Books are just so much rubbish. They have no interest. Then why do some people still read them, although it's so dangerous? Precisely because it is forbidden. Why is it forbidden? Because it makes people unhappy. Do you really believe that? Oh, yes. Books disturb people, they make them antisocial. Nós criamos, nós participamos, nós fizemos e na hora de divulgar, não pôde divulgar. Então, sabe, é como você ter criado alguma coisa e depois ter guardado numa gaveta fechada, porque ninguém pode ver. É uma questão de interpretação. Quer dizer, vocês têm uma corrente muito forte de pessoas realmente que fazem interpretação de normas, cuja interpretação tem um valor muito grande, dizendo que isso não deveria ser aplicado dessa forma. Então, tem a ver com o tipo de cultura e o tipo de interações que você tem dentro da Secretaria da Educação, em que acabou viabilizando, né, a ocorrência desses casos todos. Alô, por favor, da assessoria de imprensa da Secretaria de Educação? Sim. É o seguinte, meu nome é Bruno, sou estudante de jornalismo da USP. Eu estive em algumas escolas próximas da universidade e todas elas que eu procurei, elas falaram que eu teria que pedir autorização da secretaria. Eu queria saber se eu poderia fazer esse trabalho, poderia entrevistar os diretores, professores de escola aqui próximos. Como é que é o mesmo? Bruno. Isso. Bruno, manda um e-mail pra gente, não é nem autorização, né, que como o nosso próprio nome diz, é assessoria de imprensa. Então, como eles vão lidar com a imprensa, a gente faz essa assessoria pra eles. Né? Então, manda um e-mail pra gente dizendo qual que é o teu trabalho, qual que é o teu intuito, quais são as perguntas pra gente poder te ajudar. Se for pra ter uma posição do Estado falando como Estado, aí tem que sair pela assessoria de imprensa do Estado. Agora, se ele quiser dar entrevista, imagina, quem somos nós para proibirmos alguém de falar, não é esse o caso. Esses dois artigos são bastante preocupantes, mas além disso eles deram origem a outras normas. Então, por exemplo, você tem portaria da Secretaria da Educação, que exige, por exemplo, a autorização do secretário ou da secretária para que um diretor ou um professor possa dar uma entrevista para um veículo de comunicação. O exemplo que você citou confirma que a lei estava sendo usada quando uma Secretaria de Estado baixa uma norma para os seus servidores dizendo que eles não podem opinar e que tudo tem que ser remetido para o órgão central, que é a própria Secretaria, no caso da Educação, porque você está criando constrangimentos à liberdade de opinião das pessoas. Você está dizendo, olha, não opine, manda para cá. Primeira vez que me foi negada autorização, eu fiquei indignada, eu achei que era um problema comigo, eu achei que era algo que era muito escandaloso, e é mesmo escandaloso, né? Toda vez que eles me negam, eu discuto com a assessoria de imprensa, voltamos aos princípios, assim, de que vocês estão impedindo a imprensa de entrar na escola pública. Isso é grave, isso é muito grave. Ai, mas isso já é um procedimento, você já conhece, como se fosse uma coisa que já fosse aceita, porque já acontece há muito tempo, né? Até a gente achar um professor que queira falar ou que tenha alguma história que seja relevante pra gente. Depois a gente encontrou essa pessoa, tem que aí entrar em contato com a Secretaria de Educação. Eles vão ter os rituais burocráticos deles lá e vai ter que voltar, eles vão ter que entrar em contato com o professor para ver se é isso mesmo, depois entrar em contato com a gente para falar que a gente pode falar com o professor, a gente volta a falar com o professor. Então tudo isso é uma perda de tempo enorme, isso quando a gente consegue. Né?
Não existe isso de vamos ouvir professores sobre o que eles acham de uma medida nova da secretaria. Você não consegue fazer isso. Não consegue. Então não se ouve professor, o que seria o que a gente fala no jornalismo, que é o repercutir, né? A gente não consegue repercutir com a categoria uma medida nova. A gente repercute com quem? Com a POSP, que é o sindicato representativo, mas que nem sempre representa todos eles. Quando é denúncia, a gente fica... eu fico, né, em dúvida se eu devo ou não explicar tudo que é a pauta, qual é o limite entre a secretaria saber, o direito da secretaria de saber qual é a minha pauta, se é uma denúncia sobre o sistema dela, né? E o que a gente sabe é que, em geral, antes deles darem autorização para a gente entrar na escola, eles fazem uma vistoria para ver a situação e tal, e ver se convém ou não deixar entrar na escola. Eu vi o teu caso aqui, Bruno, eu estava até com ele na mão ontem. É o seguinte, Bruno, a gente não tem como atender o teu pedido com relação a entrar em escolas para fazer esse tipo de questionamento. Assim, são questionamentos que você pode fazer na porta da escola ou por meio de outros contatos com professores. Eu não tenho como eu aqui pela secretaria agenciar essa entrada na escola. Não é possível, então, eu marcar com alguém da assessoria de vocês, da secretaria, que pudesse falar por vocês, que falasse qual que é o procedimento de vocês, enfim, Não, isso não é alvo de matéria. Mas eu que estou fazendo a matéria, eu que falo o que é para mim então, interessante ou não. Pauta, manda um e-mail de novo com essa pauta, querendo falar sobre a comunicação aqui da secretaria. Aí eu passo para nova análise. Em muitos casos, eu sinto que ela mais cerceia do que ajuda. Quando são matérias que são denúncias ou são matérias que a secretaria vê algum tipo de risco de denúncia, né, de risco de divulgação de problemas, a sensação que eu tenho é que não ajuda. Às vezes atrapalha. A Ana nos convidou para assistir o filme Entre os Muros da Escola, que fala sobre violência escolar. E aí eu contatei alguns alunos e, aliás, esses alunos eram ex-alunos. O nosso diretor da minha escola, ele autorizou, quanto a ele disse que não tinha nenhum problema, mas que a Ana precisava fazer um contato com a Secretaria de Educação pedindo autorização. Liguei na secretaria, pediram para mandar e-mail, mandei e-mail. E aí a reação da secretaria foi, não, para autorizar essa atividade, a gente teria que ver o filme antes. Aí eu falei, olha, o filme ainda não estreou, é um filme internacional, vai haver uma cabine especial só para os alunos e os professores assistirem para essa matéria, não tem a menor possibilidade de a gente articular isso. E não é um filme sobre São Paulo, é um filme sobre a França. O vice-diretor da minha escola recebeu um telefonema da diretoria de ensino dizendo que havia sido cancelado, né, a sessão de cinema. Durante a aula, ela foi chamada e foi informada por alguém da escola, da direção da escola, que eu não sei quem foi, que a diretoria de ensino havia entrado em contato para avisá-la que a repórter da época, tinha mandado avisar que a sessão havia sido cancelada e que era para avisar os alunos que não ia mais ter atividade. Eu estranhei porque não foi a Ana, a repórter, que me ligou. Aí quando chegou a noite, eu liguei para ela e ela disse que não tinha sido nada disso. E aí eu falei, olha, então a gente vai pegar autorização com os pais, individualmente, se os pais liberarem seus filhos para ir com a revista, né, a gente vai. E os professores, eu estou sendo obrigada a pedir autorização para vocês, porque os professores são funcionários públicos, eles vão falar sobre o trabalho deles, a rotina deles escolar. Não deram autorização. A secretaria falou por uma questão de proteger os professores. Né? Eu dei risada porque, poxa, eu sou maior de idade, não sou ingênuo. Eu falei, não preciso de proteção da Secretaria de Educação, eu sei o que eu vou falar e eu sou responsável pelos meus atos. E ela perguntou se eu ia assim mesmo. Eu falei, não, eu vou, para mim não tem problema algum. Conheço o estatuto do funcionalismo público, sei que não posso, mas eu discordo e eu fui e a gente fez a matéria do mesmo jeito. Como eu não tinha nada concreto da secretaria, foi tudo por telefone, não foi nada por e-mail, e eu ainda não tinha tirado as fotos da matéria, eu mandei um e-mail para eles pedindo autorização para tirar fotos dentro da escola, depois que tudo aconteceu. E eles disseram que não poderiam me dar autorização, porque eu atrapalharia a rotina escolar.
E aí eu falei, olha, tudo bem, eu não vou entrar na escola sem autorização da secretaria, não vou tirar foto de uma escola sem autorização da secretaria, mas essa posição vai estar na matéria, isso vai estar tudo relatado na matéria. E aí teve uma reação da assessoria de imprensa de tentar impedir que eu colocasse isso na matéria, sabe? Não, mas isso é uma posição da escola. São os próprios professores da escola que se reuniram e julgaram que não era o caso, que não ia ser legal. E aí eu fiquei naquela situação, porque eu já tinha conversado com eles já tinham topado. A alegação dela de proteger o professor, que não foi nenhum aluno, é falsa. Ela queria se proteger. Na verdade, ela estava com medo do que o aluno poderia dizer, do que o professor poderia dizer sobre o seu ambiente de trabalho, sobre suas condições. A assessora de imprensa teve um momento que ela falou, Ana, por que você não tenta? Chega lá com o fotógrafo e tenta entrar na escola, tira foto. Eu falei, escuta, eu não posso tentar, porque se eu chego lá e tiro foto, sem autorização de vocês, eu coloco em risco o diretor da escola e os professores que me receberem, porque oficialmente vocês podem processá-los por me receber sem autorização de vocês. Aí a assessora, deu uma risada meio assim, sabe? Fica tudo muito não dito, mas há esse medo, e eles sabem que existe esse medo na escola. Essa coisa de que vai lá e tenta, eles sabem que eu não vou ser bem recebida na escola sem autorização deles, né? Quando foi na época de assistir o filme, eu comentei com os meus alunos, mostrei a revista, eles têm acesso a tudo isso. E eles acham muito legal. Então, eles começam também a ver que eles podem fazer alguma coisa, que eles não precisam aceitar tudo quietinhos, né? Isso que eu ensino para eles. Não aceite tudo quietinho, você tem que aprender. Sou professor de português, eu tenho que ensinar o argumento para ele. Então, o argumento, eu falei, gente, o argumento é base, é o poder da palavra. Eu começo a minha aula todo ano assim, o poder da palavra. Você tem que ter o poder da palavra. Se você não tiver o poder da palavra, as pessoas que têm vão tomar conta de você. Alguns filmes, quando mostram o dia a dia de uma escola pública na periferia, seja no Bronx, seja na França, atendendo os imigrantes africanos, seja na periferia de São Paulo, existe também uma ideia recorrente de que é uma barbárie, e não é verdade. Então, você não permitir que o professor fale, impede, inclusive, de mostrar experiências positivas dentro da escola pública. Poesia. Um dia me disseram, professor, eu não gosto disso, isso é coisa de bicha. Eu falei, licença, posso ler um poema? E recitando Periafricania, eu fiz a introdução, o convite à poesia. E ele começou a perguntar, putz, eu tô virando boiola? E a menina começou a falar, professor, eu tenho uma história. E o outro me diz, aos 12 anos, professor, eu tenho um livro. E me puxa da sua mochila azul um caderno fininho, Pensamentos de um Poeta. E eu descubro que o novo está vivo, pulsante, e não se pode acreditar nas máscaras que disfarçam aquele instante. Máscaras impostas para suportar uma realidade difícil, cortante, instigante, poética, lírica e estética, que me faz lembrar da antiética, quer dizer, eles são burros, idiotas, não estão preparados para a literatura, Jorge Amado, Guimarães Rosa. E eu digo, não, eu aprendi que não. Não se pode dizer, são incapazes, perderam. E o que antes eram feras viraram rosas, com espinhos, capazes de exalar um perfume de revolta, amor, palavras e carinhos que, olhando os meus olhos, dizem: não só a literatura é possível, professor, nós também. Nos últimos 10 anos, a gente não teve nenhum caso de professor processado por ter dado entrevista. Mas, conversando com os professores e com alguns pesquisadores, o que a gente concluiu? Que a lei é utilizada como uma forma de amedrontar. Quando você tem uma legislação autoritária sobre a sociedade, regrando a vida da sociedade, ainda que ela não seja utilizada para punir, ela funciona como uma espécie de censura prévia. As pessoas elas nem chegavam a ter uma situação concreta porque elas já evitavam a priori qualquer interação com o jornalista ou qualquer participação em debates públicos. Eu não ouço dizer de quem cobre saúde, eu já cobro um pouquinho de saúde, ter tanta dificuldade assim. Você vai num hospital, você conversa com médicos, conversa com outras pessoas. Agora, na educação, ela de alguma maneira pegou. Nós não podemos conviver com o fato de que, como diz a Secretaria de Educação, no caso dos professores, por exemplo, nós nunca vamos usar esse tipo de artigo.
porém não vão usar até o dia que resolvam usar, né? O atual secretário de Educação do município fala que ele nunca usou. Mas um antecessor dele, que é da mesma aliança política, o José Aristóteles Pinotti, na época secretário do Serra, ele formalizou isso. Quando eu passei no concurso foi em setembro de 2005. E logo em seguida, fazendo um levantamento diagnóstico da escola, a gente detectou que tinha muitos problemas e a gente reivindicou uma reforma. Quando essa reforma inicia em novembro, a gente percebe que tudo que a gente desejava não aconteceu. Nós procuramos todas as instâncias da prefeitura, não dando certo, o conselho achou melhor fazer essa denúncia pública para a gente poder ter respaldo e dizer, olha, realmente as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria. Como representante da escola, mandei um e-mail para a CBN, contando o caso. Em fevereiro de 2006, o Milton Jung, na CBN, fez a entrevista comigo, e a partir dessa entrevista, a prefeitura abriu um processo administrativo, porque existe uma lei que o funcionário público não tem que falar sobre administração, sobre os problemas, e a partir daí, nesse processo administrativo, eu me exonerei da prefeitura. Um tempo atrás nós tivemos um problema com a estrutura da quadra e ela ficou muito tempo interditada porque eles não vinham consertar. E houve, acho que pais de alunos chamaram a reportagem, não sei se foi o SPTV ou outra, para que fosse lá. Então eles filmaram tudo, mostraram, mas é um manifesto de pais de alunos. A escola, digo, direção, funcionários e professores nunca tentou esse artifício com medo da censura. O governo do estado ele não precisa utilizar a lei para exonerar o Zé Luiz. Mas se ele me disser aqui, através da diretora, através do outro professor, através do supervisor, olha, se você falar mais uma vez, você será penalizado, eu chego em casa e faço conta. Será que eu vou ser exonerado? Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou me colocar lá numa geladeira? Vou me mandar para uma escola lá no interior, não sei de onde? Quer dizer, essa intimidação talvez pior do que se ele for enquadrado na lei, porque aí ele vai se defender e vai ter que se defender e vai ter aliados que vão ajudá-lo. Mas ele fica nisso. Eles falaram que o procedimento é esse. Quando a imprensa chega lá, tem que encaminhar primeiro para a secretaria. Eles que falaram então, esses decretos que eu falei para você falam isso. Você mesmo pode então explicar para ele, não, professor, eu não vou procurar assessoria de imprensa porque eu quero a sua opinião pessoal, não quero a opinião do governo. Você mesmo, como jornalista, pode esclarecer para o seu entrevistado o que você está querendo. Então ela fala, não, olha, professora, mas é uma opinião pessoal, eu não quero a opinião do Estado. Ah, mas tem que pedir. Não tem. Estou te dizendo aqui que não tem. Opinião pessoal dela, ela não precisa pedir autorização pra gente. Imagina, não posso ser esse direito da professora falar o que ela acha do ponto de vista pessoal dela, você concorda? Aí seria um absurdo se isso acontecesse. O ano passado eu dei uma entrevista e eu acho que foi pior que esse ano, para a revista Época, para falar do meu trabalho. Né? E aí a Ana pediu autorização para a Secretaria da Educação, eles ligaram para mim, né, na diretoria. Eu sei que me ligaram umas 5, 6 vezes, perguntando o que eu falei, o que eu tinha falado, o que eu ia falar, antes da entrevista, depois da entrevista. Pegaram muito do meu pé, mas eles ficaram com muito medo. Você percebe que é medo, eu não sei do que é medo. Numa relação onde o funcionário público, ele é vamos chamar assim, né, o funcionário da figura Estado, criar algum mecanismo para que ele não se manifeste, me parece que é uma situação de acomodar alguns conflitos, né? Tradicionalmente, a categoria dos professores era bastante mobilizada, muitas manifestações, muita passeata, muita greve, muita luta. E uma lei como essa, ela sempre é um último recurso que o governo tem contra determinados ativistas, por exemplo.
a escola, onde tem que reinar um pensamento crítico, onde se tem um ideal de escola democrática, de gestão democrática, é uma das instituições mais fechadas que a gente tem. A gente tem que ter essa preocupação de que ela assim, se abra um pouco mais, até porque a gente está vendo aí episódios de violência que mostram que ela está atraindo pouco o estudante, né? Então eu tive um problema com um aluno essa semana. O aluno quase me ameaçou. Quem que me apara isso? Eu não posso fazer nada com o aluno, não posso suspender, não pode fazer nada. Eu estou sozinha ali, entendeu? Isso é um caso. Tem vários casos. A gente poderia fazer um livro. Desde que eu me efetivei no Estado, foi em 2006, as angústias das situações que eu vivia dentro de sala de aula, eu chegava em casa e eu relatava, né? Eu escrevia esse desabafo. E aí eu transformei isso em contos. O ano passado eu tive a oportunidade de organizar em um livro e eu publiquei. E aí com esse diretor, eu fui conversar com ele e falei, eu gostaria de fazer um lançamento e tal. E aí eu fiquei surpreso, porque ele, Rodrigo, eu gostaria de conversar com você sobre isso, inclusive. Eu falei, tudo bem, pode falar, Ney. É que seu livro foi encaminhado para o departamento jurídico e eles estão fazendo uma análise e você talvez possa sofrer um processo administrativo. Ele inclusive falou assim, né, você leu o estatuto, você sabe que não pode, tem alguma coisa que você não pode publicar foto, não pode escrever, não pode conversar. Então eles estão analisando para ver se isso vai ser encaminhado para um processo administrativo ou não. Alunos choram, se revoltam e protestam contra um crime. Não aprenderam a ler e escrever na escola. O protesto aconteceu na Zona Leste, na 5ª série, durante a prova de História. Alguns alunos circularam pela sala, amassaram, entregaram e pediram de volta suas provas. Duras provas. O professor tentou incentivá-los, valorizando-os como sujeitos em processo de formação e desenvolvimento. Conversou, sentou ao lado, tentou ajudá-los. Foi xingado, ofendido, descobriu que falar de autoestima serve para quem a tem. Nestes meninos, quase mais não existia. Palavras vazias. Pelo menos 6 alunos e o professor saíram gravemente feridos. O caso foi lavrado e registrado nos autos de seus corações. E neste poema, ninguém será punido. Aí eles foram associar, se eu cito o nome da escola. Aí, eu não sei, na verdade essa foi a desculpa que eles me deram para não me processar, né? Que o meu único respaldo foi que eu não citei o nome da Escola Estadual Jornalista Francisco Mesquita, como eu estou citando agora. Eu não sei necessariamente se eles queriam mesmo concluir esse processo administrativo ou só queriam aumentar esse mito do terror de que o professor tem que ficar quieto, porque senão ele pode ser processado, pode ser exonerado, ficar sem o seu cargo, o seu emprego e todas essas coisas. Você não consegue imaginar que a Marilena Chauí, por exemplo, vai ter sua liberdade de expressão cerceada, ou qualquer professor da Universidade de São Paulo, né? Eles dão entrevistas e eles também são funcionários públicos. Então, tem uma questão aí que é com a escola pública. Eu mesmo, professor da Universidade de São Paulo, servidor estadual, muitas vezes tenho feito críticas a decisões da administração, seja ela estadual ou, às vezes, da própria universidade. Mas tudo depende dos termos da crítica. Os professores da Unicamp, da USP, da Unesp se manifestam não na condição de servidor. Eles se manifestam na condição de intelectuais que estão em oposição a determinadas medidas. Professores de universidade, eles falam se eles acham que eles têm algo a dizer sobre o tema. Se eles não têm, eles não falam e indicam outra pessoa, mas receio de falar e sofrer punição, nunca. É porque eu acho que nós somos menos professores que eles, né, de repente. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que nós estamos a um nível muito abaixo do patamar de um professor universitário. Você pode perceber que quando o governo do estado implementou aquele decreto que procurava tirar a autonomia das universidades, o rebuliço que deu, né? Discute aqui que não tem autonomia nas escolas, porque não tem. Quase que não tem importância essa discussão.
verdade, é uma lei que não se explicita, né, porque são leis inconstitucionais. A gente não sabe quais são os mecanismos utilizados para amedrontar as direções de escola. E porque em alguns casos as pessoas aceitam falar, mesmo alguns diretores de escola aceitam falar e dizem, não, eu vou assumir o risco, e outros não. Eu falar foi uma necessidade de me manter vivo. Se eu não falasse, eu teria já abandonado a escola, né? O próprio livro ele surgiu porque eu saía da escola indignado com as coisas que aconteciam, seja de eu ter uma situação de um aluno que está na 8ª série e não saber ler, e eu não saber o que fazer com esse camarada, e eu não saber para onde correr. Para onde eu corria era para o meu computador quando eu chegava em casa. Eu sei o que é pegar aluno que não tem problema de aprendizagem, problemas de inclusão, como é que eu ensino esse aluno. Eu tenho vários problemas, eu não tenho para quem falar. A gente vê aí casos de professor com problemas de depressão, de síndrome do pânico e tantas outras coisas. Esse povo tá doente porque tá sufocado. 26 anos, 10 meses e 29 dias. É a idade que eu tinha quando peguei o 22, que era do meu pai, trancado na gaveta do criado mudo, fui até o banheiro, sentei sobre o vaso, enfiei o cano dentro da minha boca e segurei com as 2 mãos com o dedo polegar sobre o gatilho e puxei. Já procurei tratamento, já fui na igreja, psicólogo particular. Já fui até no 5º andar do servidor. O psiquiatra lá, com uma cara de bunda, fingindo que tá me escutando. Depois passa uma bosta de uma receita qualquer, me dá uns dias de licença e próximo. Tô fora, meu irmão. Se me chapar de remédio à sanidade, eu quero é ficar louco. E limpo. Você acha que não pensei nos meus alunos? Lógico que eu pensei. Aliás, só penso neles. Mas eu cansei. Se faz um trampo sério e não é reconhecido. Vê um monte de gente enrolando, falando bobagem, abusando do posto, tratando mal a molecada e curtindo uma com a sua cara de otário. Vê o governador ir na TV mostrar uma escola que não existe e tem que ficar calado. Ver a Secretaria da Educação, que não conhece a realidade, querendo te ensinar o beabá e tem que ficar calado. Chega. Minha cabeça explodiu. Só isso. E não me arrependo, não. Se vocês querem continuar sangrando, devagar, se iludindo, tudo bem. Mas eu desci do barco. Acho melhor vocês fazerem o mesmo. Uma hora ele vai afundar mesmo. Acabar com a lei não resolve, mas é um dado importante. Você não ter mais um guarda-chuva sobre você que diga assim, olha, aqui cabe tudo. Recentemente, um vereador entrou com um projeto de lei para revogar a lei aqui no município de São Paulo. No estado de São Paulo, também já no final de 2007, o deputado Roberto Felício fez um projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia Legislativa no final do ano passado, mas o governador José Serra vetou, dizendo que não é atribuição do parlamento. Não é só um problema de legislação. Acho que o cerceamento aos professores, de um modo geral, ele é muito mais amplo do que isso. E a gente discutiu nesses movimentos da ação educativa, que tem a ver com o fato de que é muito comum na sociedade que os professores não possam falar sobre educação. Hoje, economista fala de educação, jornalista fala de educação, empresário fala de educação, o apresentador de televisão fala de educação, a dançarina fala de educação, mas o professor não fala. Também é outra forma de cercear o debate. O empresário ele pode ter até boas intenções, mas de boa intenção o inferno está cheio. Eu vou sentir que ele está sincero realmente quando eu ver o filho dele ali do lado do filho do empregado dele lá. Aí eu vou sentir que ele está preocupado com a educação. Porque o dia que esse cara tiver o filho dele lá, e aí sei lá, Antônio Hermínio de Moraes ligando lá pro José Serra falando, pô, na escola do meu filho tá sem diretora. E aí? Aí a gente vai falar que somos todos pela educação, mesmo. E é isso que a gente está sentindo falta, né? Sumiu de cena o professor como ator político. E na verdade eu vou te falar, eu procurei a imprensa. Porque, como eu falei, a imprensa é o relato da anomalia. Eu queria falar de uma diretora que era ausente na minha escola e das consequências que isso estava causando para a escola. Cara, você quer falar o que... Eu vou em qualquer escola, eu vou ver isso. Desculpa. Isso não é notícia pra gente. Que eu procurei. Anomalia é a escola que funciona, então. De repente.
né? Mas a escola que funciona é notícia boa não vende. Então a gente não fala nem do ruim, a gente não fala da boa, não fala da escola. Essa lei aí que você citou, ela foi revogada, né, dia 24 de setembro. Bom, não sei. Oficialmente eu nunca Não passaram recebi nada para vocês? Nenhuma mudança de procedimento? Muito pelo contrário. Agora, eu estou sabendo disso por você. Não foi divulgada. Ninguém chegou na escola e falou, olha, de hoje em diante vocês têm liberdade para falar sobre o sistema de educação do Estado de São Paulo ou do Brasil. Essa mesma lei existe em outros 18 estados. Alguns estados, a lei ainda são leis ainda do período da ditadura militar, como São Paulo, em outros são leis posteriores, né, o que é mais estranho ainda. Em outros estados, estados do norte, do nordeste, isso já tem ocorrido. O servidor faz uma crítica ao governante e é processado, o processo administrativo, mas é processado, é punido porque fez a crítica ao governante. La escuela del poder. Te puedo decir que poco aprendí. Más que obedecer, más que someter. Camino
outras escolas aqui próximas da universidade, entrevistando professores e diretores a respeito da profissão, como é a escola aqui, a respeito de políticas da secretaria, assim, currículo, esse tipo de coisa. Gostaria de saber se podia entrevistar alguém aqui a esse respeito. Pode, se você puder esperar um pouquinho, só estou resolvendo um probleminha assim com a mãe e com uma professora, eu já te atendo, tá bom? Tá legal, tudo bem. Um minutinho só. Obrigado.